Boa noite, está começando pela rede CNT de televisão o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o propósito, esse é o objetivo final aqui do Jogo do Poder, que tenho o prazer de receber hoje o secretário municipal de Economia Solidária, vereador também, Márcio Santos. Boa noite, vereador. Boa noite, Ricardo. Boa noite a todos, a todas. É um prazer recebê-lo aqui para esse bate-papo nessa noite. Eu queria começar falando um pouco, vou falar um pouco também do mandato como vereador, mas eu quero falar um pouco dessa pasta atual que você está à frente na estrutura da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, a Secretaria de Economia Solidária. Explica um pouco para a gente, para mim, para os telespectadores, quais são assim, as principais atribuições da pasta, quais são os principais projetos e o que você tem em mente, já que você assumiu agora, de implementar nos próximos meses através da Secretaria? Bom, Ricardo, era uma secretaria que já existia, né, mas há tempo não tinha investimento, né? Ficou de canto ali, um pouco raquítica a estrutura, né? Ficou um pouquinho de canto e a gente está dando uma outra cara à secretaria, né? O prefeito, inclusive, o prefeito Eduardo Paes tem apostado muito nessa. Você já parece que conseguiu passar o orçamento de 1 milhão para 21 eu fico ali enchendo o saco do prefeito. Já passou para 21 milhões. Foi rápido, assim, a gente tinha 4 milhões de orçamento, os 3 milhões era só de pessoal. Sim. E 900 mil de custeio, né? Para aluguel de carro, para coisas do dia a dia, né? Sim. E agora a gente avançou para 21 milhões para projeto, mas 4 milhões que a gente já tinha. Então, já mais do que quintuplicou o orçamento em menos de um mês. Já melhorou pra caramba. Uma secretaria que, como eu falei, praticamente não existia. A secretaria já existe há bastante tempo. Ela tem 25 feiras que acontecem, somente isso. E agora a gente vai tirá-la do papel, né? Nós já vamos agora, no dia 1º de maio, nós vamos lançar o primeiro projeto dela, que é o Corredor Solidário, um projeto super bacana, que vai acontecer nos parques da cidade. O primeiro que vai acontecer agora vai ser em Realengo, no Parque Suzana Naspolini. É uma feira super legal que envolve gastronomia. Então vai ter lá a Feira do Podrão. A principal, quer dizer, atribuição é fomentar a economia popular, a economia das comunidades, a economia dos moradores, residentes nas comunidades, né, enfim, do Rio de Janeiro. É isso? Ela antes não era para isso. Ela antes era a Secretaria de Economia Solidária para fomentar o cooperativismo e tal. Nós que estamos levando para um outro viés. Né? Nós estamos levando para uma área mais popular da cidade. Sim. Então nós vamos criar programas. De certa maneira está fomentando o empreendedorismo popular. Agora nós vamos partir para esse viés, né? Para que o cara possa aprender a ter o seu próprio negócio, formar o seu próprio negócio. Então a secretaria ela vai ao encontro desse viés, mas antes ela não era para isso. Ela antes estava uma coisa ali meio capenga, ali, uma coisa bem devagar, sabe? Sim. Dentro desse objetivo de fomentar o empreendedorismo, que tipo, digamos assim, de projeto, quais são as principais linhas de atuação? Vai realizar essa feira que vai acontecer agora? Então, essa feira é uma delas que nós vamos fazer no Parque de Realengo, no dia 1º de maio. Aí você envolve ali a Feira do Podrão, envolve a Feira de Comida de Boteco, os artesãos que nós temos na secretaria, então vai ter muito artesanato e vai ter shows. Então você já parte de um projeto que nunca existiu, já estamos levando um projeto para rodar as cidades. Aí um outro projeto que nós estamos montando agora, que está super bacana, o prefeito já aprovou, que é o Impacta Rio. Esse projeto serão 10 casas em vários lugares da nossa cidade, né? Não me lembro aqui alguns lugares, eu sei que é na Mangueira, na Rocinha, né, na Maré. Essas casas terão curso de capacitação, né? Vai capacitar o jovem, o adulto, a montar lá, mexer no celular, né? Como consertar o celular, como ele ser um bom barbeiro, como ele montar o seu negócio, né? E logo depois ele fica nessa incubadora. Você vai promover cursos de capacitação e logo depois ele fica na incubadora
incubadora, e aí ele terminar, ele está pronto para montar o seu próprio negócio. Pode ele montar seu salão de beleza, ele pode montar sua barbearia. Aí tem uma coisa interessante que está ligado a isso, que nós vamos criar o Banco Carioca. O Banco Carioca, ele vai estar à disposição desse projeto para montar o seguinte: o cara termina o curso, aí ele quer montar a barbearia. Você vai dar um financiamento ali de R$8 mil, R$6 mil. O Banco Carioca vai emprestar até R$5 mil para ele montar o seu próprio negócio. Ele empresta e depois ele tem, a pessoa que pegar tem um compromisso de devolver até para outras pessoas pegarem emprestado. E vai criando ali uma rotina das pessoas pegarem o dinheiro emprestado e montar os seus negócios. Isso vai diminuir a empregabilidade na nossa cidade, problema de desemprego, né? Vai aumentar a empregabilidade. Né? Isso vai fomentar a questão do empreendedorismo, que o cara vai ser empreendedor, ele vai montar o seu próprio negócio. Né? Você passa ali, por exemplo, no Jacarezinho, ali na Mangueira, você vê um montão de barraquinhas com as pessoas montaram o seu lava-jato, né? Que coisa interessante. Por que o jovem ou a pessoa que está desempregada não pode montar lá a sua barbearia, não pode montar lá abrir na sua casa uma lojinha para consertar celular, para consertar o computador ou para consertar o ar-condicionado? Então ele vai começar a empreender e a prefeitura vai dar condições para ele abrir o seu próprio negócio. Você, inclusive, já está com um orçamento de 21 milhões, é isso? 21 milhões. Isso que é um orçamento já expressivo. Um orçamento bom, tem que melhorar mais. Tem que melhorar, mas já começou. E é sinal que o prefeito entendeu as suas demandas, entendeu os objetivos dos projetos que você está colocando à disposição da prefeitura. Esse é um deles. Aí nós temos um outro que nós vamos lançar, que é o Rio Cidade Criativa. O que seria o Rio Cidade Criativa? O Rio Cidade Criativa é um projeto que vai acontecer em 20 lugares da nossa cidade, que vai ensinar o fuxico, o macramê, vai ensinar o cara a montar lá o quadro de canudos de jornal, de revista, para ele vender lá, montar sua própria banquinha, né, e vender na porta de casa. Né? Vai montar os bonequinhos de crochê, pequenos artesanatos. Então, o Rio Cidade Criativa, um projeto bacana, onde as pessoas vão aprender a fazer ali o tapete, a fazer né, de crochê, a fazer o pano de prato, a fazer uma série de coisas e vender na porta de casa. Isso é uma coisa que está em linha com o momento atual. Você repara que cada vez mais, quer dizer, se reduz o emprego formal e se tem crescimento dessa uberização, enfim, do empreendedorismo popular. Ricardo, é a pessoa que entrega a pizza, é a pessoa que dirige moto, é a pessoa que abre o lava-jato. Quer dizer, se você reparar os números da economia nacional, há um processo de migração da mão de obra da economia formal, da indústria, do operariado, para esse tipo de ocupação que é crescente e é tendência mundial. Eu fui à Bahia agora para visitar o modelo que eles têm lá de economia solidária. Uma coisa espetacular. Né? Lá, inclusive, está muito mais crescente, porque eles já estão nessa vanguarda de apostar, já tem tempo. Né? Então, no shopping, eu fui a visitar 2 shoppings que tem 2 lojas só de artesanato. Né? Foi cedido as lojas para a Secretaria de Economia Solidária. Os artesãos lá têm como expor e vender o seu próprio material no shopping. Isso é fantástico, né? Viabilizar isso no Rio de Janeiro, porque o número de artesãos, quer dizer, capazes que existem no Rio de Janeiro, com produção brilhante, com produção realmente de qualidade, poderia fazer com que essas eventuais lojas que se colocassem à disposição desses profissionais pudessem oferecer e ter um bom desempenho, uma boa produção. Nós temos 7 mil comercial. Cadastrados aqui no Rio de Janeiro de grupos de artesãos. Né? Esses 7 mil, isso pode triplicar, pode aumentar cada vez mais se a gente der condições de ensinar essas pessoas a fazer lá o material dela, ela própria vender, comercializar, né? Isso seria bem legal. Eu vou fazer um rápido intervalo, a gente continua a conversa logo depois do comercial. Hoje estamos recebendo aqui o secretário municipal de Economia Solidária da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, vereador Márcio Santos. Nós voltamos com o Jogo do Poder, com a participação do vereador, atual secretário municipal de Economia Solidária, Márcio Santos. Márcio, você, a sua origem política, você teve uma militância na Igreja Católica muito grande. A gente sabe que você passou
pelas pastorais, você é uma pessoa que tem trânsito junto à cúpula da Igreja Católica no Rio de Janeiro, e inclusive aí, parte da igreja, obviamente parte, porque não há uma decisão conjunta nesse sentido que eu vou me referir em nenhuma situação, que você obviamente teve apoio, teve a sua eleição em alguma medida também tem a participação do eleitorado católico, você tem uma interlocução muito grande com esse segmento, e você está agora preparando um projeto que parece que está diretamente relacionado à Igreja Católica, que é o projeto Maturidade. Fala um pouco sobre isso, Márcio. As pessoas às vezes falam assim, se o vereador virou católico do nada, eu sempre fui católico, né? Fui seminarista, fui coordenador de pastoral da juventude, mas nessa coisa da economia solidária, nós vamos lançar um projeto muito bacana agora, que é o Maturidade, que é um projeto, vamos lançar agora no meio de maio, só aguardando o nosso cardeal Dom Aníbal retornar de Roma, né, que nós vamos lançar junto com ele, com o prefeito Eduardo Paz, com o deputado Hugo Leal. Né, é um projeto para pessoas de maior idade, né, mais idade, né, 60 mais, na verdade. Que é as mesmas técnicas de artesanato, vai ter lá o fuxico, o macramê, nós vamos lançar em 30 paróquias da nossa arquidiocese, né? A ideia é um curso de 1 ano para essas senhoras também aprenderem as técnicas do artesanato e logo depois poder comercializar, vender, expor nas paróquias, né? Nas quermesses, nas festas que tiverem da nossa arquidiocese. Um projeto bem bacana. Sabe, Ricardo? Isso vai ser lançado agora em maio. Agora em maio. Eu tenho visitado muitas paróquias e tenho visto muitas senhoras nessas idades que acabam ficando ociosas, né? Não tem muito, passa a tarde muito sem o que fazer, ou amanhã. Então essas senhoras, senhores também, homens também, terão agora, a partir de maio, a oportunidade de aprender uma técnica de artesanato para expor o seu trabalho na paróquia ou na própria comunidade paroquial. Márcio, eu queria falar um pouco, já que estamos falando da igreja, eu queria falar um pouco da forma como a Igreja Católica se manifesta na atividade política. Diferentemente dos evangélicos, eu percebo que não há uma certa unidade da Igreja Católica em torno de certos nomes. É uma pulverização muito grande, ninguém, de certa maneira, obviamente você teve voto lá, mas ninguém tem, digamos, entre aspas, o controle, como você tem no mundo evangélico. No mundo evangélico, o bispo diz, olha, o candidato é João, o 80% do eleitor evangélico vota em João. Na Igreja Católica, me parece que isso não é monolítico como é no mundo evangélico. Como é que você analisa e como é que você explica essas diferenças de comportamento do eleitorado evangélico para o eleitorado católico, que é o seu eleitorado? Olha, eu avalio assim de uma forma positiva, né? Porque na Igreja Católica, por exemplo, eu fui muito bem votado, te falei isso, inclusive nos bastidores, mas por ser católico, né? Eu tenho a vida católica, né? Tem domingo que eu vou 3 vezes à missa, né? Então participo de grupos de oração, enfim, de várias, visito todas as paróquias, então assim, o cardeal, né, o governo arquidiocesano deixa muito livre para que você faça o debate interno. Essa coisa de você falar, olha, vota no candidato tal, isso não tem. Né? Isso é bom, Ricardo, para a democracia. Né? Quando você vai numa igreja evangélica, eu não sei como funciona lá, mas pelo que a gente ouve falar, né, que vai lá um bispo, um pastor diz, ó, vota no fulano de tal, isso é muito ruim. Né? Porque às vezes você tem até amigo que é evangélico, que quer votar em você, deixa de votar em você porque você não é evangélico, porque teve uma orientação do pastor ou do bispo para votar no cara da igreja. Então assim, na Igreja Católica é diferente, você tem que ir lá convencer, participar, né? Eu já participo o tempo todo, então as pessoas me veem ali, vê que eu defendo coisas, né? Na Câmara, inclusive, eu várias vezes derrubei projeto... Você, quer dizer, quais são as pautas de interesse da Igreja Católica que você atuou na Câmara de Vereadores? Então, derrubamos 2 vezes projeto contra o aborto, né? Inclusive um era para fixar cartazes por toda a cidade dizendo que a pessoa que foi estuprada podia automaticamente fazer o aborto, sem ter que passar pela justiça, sem ter que passar por nada. Isso iria virar uma loucura, né? Nós fomos lá e derrubamos
o projeto. Então, assim, o tempo todo a gente na vanguarda ali em defesa da vida na Câmara, né, desde sua concepção até a sua morte natural. Então, isso eu já tenho feito a minha vida inteira e agora, como vereador, é mais do que nunca defendendo o que eu acredito, né? Já que você está falando do vereador Márcio Santos, recentemente você não participou dessa votação, mas obviamente que você tem plena consciência do tema, da complexidade do tema. A Câmara aprovou o armamento da Guarda Municipal. Essa era uma situação que estava pendente no Rio de Janeiro, porque no Brasil todo apenas 2 capitais não têm guarda armada, e com a crescente violência do Rio de Janeiro, com a crescente preocupação da política, da sociedade em relação ao descontrole da segurança pública, passou a ser imperiosa, digamos, uma atitude do poder público municipal para também, ainda que coadjuvante, participar dessa luta contra a violência, para conter os índices de violência. E há um espectro de atuação, quer dizer, de combate, digamos, aos pequenos delitos, ao furto do celular, ao furto do cordão na praia, ou seja, que é, digamos, absolutamente adequado e propício para a atuação da Guarda Municipal, desde que armada. Eu queria saber, primeiro, a sua opinião, segundo, como você analisou as idas e vindas do projeto na Câmara, porque o projeto original do prefeito Eduardo Paes não contemplava o armamento da Guarda, e sim a criação de uma força de segurança especial. Na verdade, agora vai se criar uma unidade dentro da Guarda, que é, portanto, diferente. Se aproveitou um projeto que já tramitava do vereador Jonas, do vereador Jonas, que já tramitava há algum tempo lá dentro da casa. Quer dizer, você acha que a solução encontrada foi a melhor? Foi a melhor. Como você falou, esse projeto já estava tramitando já tem um tempo na Câmara. Eu era contra de início. Né? Assim que eu cheguei na Câmara, que esse debate começou, eu era muito contra. Sim. Porque eu tinha uma preocupação de armar a Guarda e que a Guarda servir para o que a gente não quer, que é maltratar os mais pobres, maltratar os camelôs. Então, eu era totalmente contra. Mas depois, com o tempo, nós fomos vendo que a cidade não tem outro jeito, né? Rio e Recife, se eu não me engano, são as cidades que não têm guarda municipal armada. Né? E vai combater esses pequenos delitos mesmo. As pessoas precisam sair de casa, Ricardo, e se sentirem bem nas ruas, sabe? Não dá para você ir para a rua com seu filho, com sua família, passear na praia, ou ver o futebol, ou ir ao shopping, ou o que for, passar na rua e as pessoas te assaltarem, pegar o celular, pegar um bem que você comprou, sabe? Esses pequenos assaltos, eu acho que a Guarda, de fato, vai poder combater. Uma atuação bastante eficaz. Vai poder combater. Os homens têm que ser preparados, né, vereador? Não pode botar a arma na mão de qualquer integrante da corporação. Será feito um grupo tático dentro da Guarda, não é toda a Guarda. Né? O prefeito fez certíssimo em recuar no primeiro projeto. Né? O primeiro projeto teve uma coisa muito contrária, muito forte na Câmara, de os vereadores contrários. De que a Guarda, a corporação já histórica, estava alijada do processo e ia se criar uma nova corporação e deixar de escantear um pouco os guardas municipais. E aí vereadores até da base foram contra, conversaram com o prefeito. O prefeito tem uma sensibilidade enorme em escutar a Câmara, entender o clamor popular, né? Viu que não era possível, agora foi aprovada já em segunda discussão, agora está esperando o PLC chegar à Câmara para normatizar ela, né, para ver qual vai ser o modelo que vai ser essa Guarda Armada. Mas olha, eu acho que isso vai ser um grande avanço para a nossa cidade. Né? As pessoas precisam ter uma sensação de segurança que não está tendo hoje. As pessoas precisam andar na rua e sentir essa sensação. Falar, olha, estou vendo agora que há um futuro que é promissor, que há condições da gente andar com mais tranquilidade pelas ruas da cidade. Eu acho que essa integração dos entes federativos no combate à violência é imperiosa. Agora mesmo a PEC da segurança que o presidente Lula está propondo vai dar, digamos, autonomia para a Polícia Federal atuar nos estados, quando você tem a atuação de corporações criminosas, de grupos criminosos interestaduais. Hoje, por exemplo, o Comando Vermelho atua no Rio, atua na Bahia, atua no Nordeste inteiro, o PCC atua, enfim, também no Brasil inteiro, ou seja,
essas facções se tornaram corporações do crime de atuação nacional. E para que esse combate seja um combate eficaz, somente a Polícia Federal pode agir no Rio, pode agir em São Paulo, pode agir em Pernambuco. Então, você tem a Polícia Federal nesse combate. Você tem nos estados a Polícia Estadual. E para os pequenos delitos, você complementa com a atuação da Guarda Municipal. Se forma uma cadeia. Essa coisa, Ricardo, teve gente que inclusive criticou o prefeito Eduardo Paes, que estava criando essa guarda armada, né? A força depois a guarda. Eu comungo da mesma ideia que você. Sim. Eu acho que se junta governo federal, governo estadual e governo municipal, tanto aqui no Rio quanto nos municípios de um modo geral, sim, você pode combater de forma mais eficaz esse narcotráfico que está tomando conta da cidade. Você não pode andar pela cidade, você fica com medo, você fica espantado. E você vê todos os dias na televisão, casais, senhoras caminhando, vem um motoqueiro com um na garupa, aí dá um bote na pessoa, em defesa, toma celular, toma carteira, toma tudo e sai de moto. Quer dizer, isso tornou uma coisa recorrente, está se banalizando o crime. Isso quando não acontece o que tem feito agora, né? Além de assaltar, eles vão lá e ainda matam, né, as pessoas, porque estava vendo um vídeo há pouco tempo de um rapaz que não relutou, não criou dificuldades para entregar a carteira, o celular, e ainda mataram o rapaz. Então, assim, está criando uma violência bárbara, inaceitável. Eu acho que essa coisa da guarda vem para ajudar a melhorar um pouco mais a nossa cidade. A cidade já é tão bonita, né? Exato. Uma cidade é linda e maravilhosa. Eu estava no fim de semana, nesse feriadão, mesmo com o tempo chuvoso, passeando pela cidade, falei, que cidade maravilhosa, linda, né? Se a gente diminui esses ataques que acontecem por nossa cidade, fica melhor ainda, né? Vamos fazer um rápido intervalo. O Jogo do Poder volta já já. Hoje com o secretário de Economia Solidária da Prefeitura do Rio, o vereador Márcio Santos. Estamos com o Jogo do Poder recebendo nessa noite o secretário de Economia Solidária da Prefeitura do Rio, o vereador Márcio Santos. Secretário, eu sei da tua relação com o prefeito Washington Quaquá de Maricá, e eu acho que há uma integração muito grande de atuação entre aquilo que Quaquá propõe em termos de economia solidária e aquilo que você está executando. Até que ponto vocês estão trabalhando em parceria, vereador? Olha, eu estive lá também em Maricá, além da Bahia, fui a Maricá conhecer os programas, fui conhecer o Banco Mombuca lá, muito bom. Aliás, prefeito de Maricá, nós temos uma relação de amizade muito forte, né, muito grande. Ele tem nos ajudado muito com ideias para a nossa secretaria. Inclusive, um dos projetos que nós vamos licitar, a ideia foi muito ali junto construída com ele, que é o Impacta Rio, que antes ele tinha dado um outro nome, nós só mudamos Impacta Rio? Mas o que é o Impacta Rio? Essas 10 casas que nós vamos criar em nossa cidade, né? Então, assim, isso muito partiu de uma ideia dele. E fui lá conhecer o modelo de economia solidária. Aliás, não é só a economia solidária que está dado certo em Maricá, né, Ricardo? As coisas em Maricá, eu estava no carro ainda há pouco, meu motorista falou, eu estou quase indo morar em Maricá. Sabe que eu ouço muito isso? Porque os avanços sociais, né, econômicos na cidade, diferenciado, né? Quaquá tem feito em pouco tempo, aliás, ele já tinha sido prefeito, agora voltou de novo, mas pouco tempo, poucos meses que tomou posse, já está dando já uma diferença novamente, muito grande, uma continuidade do governo Fabiano, mas com mais coisas avançando. Com mais criatividade. Mas olha, o Banco Mombuca, né, a economia solidária de Maricá está de parabéns, projetos excelentes, assim, coisas que nós estamos pegando ali, olhando e tentando trazer aqui para a cidade do Rio, mas está de parabéns. Isso é maravilhoso. Cada vez mais Maricá tem avançado em todos os aspectos. Vereador, eu queria saber a sua opinião também, como vereador que embora esteja hoje secretário. A Câmara aprovou um financiamento, uma autorização para o prefeito contrair um empréstimo. O prefeito queria 6 bilhões e ele conseguiu 2 bilhões e 200 e tal. Bom, queria saber, porque os opositores ao projeto diziam o seguinte, olha, o Eduardo Paes, em 4 anos da gestão passada, conseguiu autorização para obter 5 bilhões. Ele quer agora 6 bilhões no primeiro ano desse 4º mandato.
Quer dizer, isso aí está parecendo projeto eleitoral. Eu queria saber o que o senhor acha desse tipo de alegação e que tipo de avaliação o senhor fez dessa atitude da Câmara de reduzir um pouco a autorização para a Prefeitura contrair empréstimos. Primeiro, Ricardo, toda a Prefeitura ele tem poder de endividamento. Né? A cidade do Rio, a Prefeitura do Rio ainda tem um tamanho para se endividar, uma capacidade de se endividar muito grande. Né? E não é um endividamento qualquer. Né? Quem acompanha o prefeito Eduardo Paes vê o gestor que ele é. Né? Todas as vezes que foi pedido empréstimo à Câmara, eu estando lá, eu aprovei. Só não estava agora, mas sou a favor. Né? O que a gente acompanha de coisas que têm sido feitas em nossa cidade, na Zona Oeste, na Zona Norte, né? Obras que estavam paradas, né? Escolas que estão sendo reformadas, né? Obras de estruturação, de urbanização, enfim, uma série de coisas que têm sido feitas por toda a cidade, né? Não dá para negar um empréstimo. Mas se fosse um empréstimo por fazer, né? Vamos fazer um empréstimo, mas olha, uma cidade que precisa o tempo todo ser investida, que precisa o tempo todo de investimento, precisa o tempo todo estar se renovando. Lógico, né? O que o Eduardo fez agora com a frota do BRT, né? Nós pegamos uma prefeitura, digo nós, né? Porque eu participo desse governo, nós pegamos uma frota de transporte do BRT acabada, ele vai lá e renova a frota e aumenta a frota. Não se faz isso se não tem um empréstimo, não se faz isso se não tem recurso. Então, assim, você não vê o prefeito pedir o recurso e investir em coisas qualquer. Né? Tá sempre investindo no bairro Maravilha. Eu mesmo tenho lá vários bairros Maravilhas que eu indiquei para a prefeitura. Uns agora nós já concluímos, vamos entregar já. Você tem uma indicação tem legislativa? Várias indicações. O prefeito atendeu lugares que estavam abandonados durante anos. E o prefeito foi lá e está urbanizando. Não se faz isso se não tem recurso. E é recurso com empréstimos. Né? Várias vezes que eu estive na Câmara, nós aprovamos vários empréstimos. E se eu estivesse lá, aprovaria esse também. Agora, a última parte da minha pergunta fala em projeto eleitoral. A gente sabe que o prefeito Eduardo Paes deverá ser candidato ao governo do Estado. Digamos, embora ele não admita isso publicamente, a gente sabe internamente que esse é o projeto. Ninguém esconde isso internamente, os auxiliares mais diretos do prefeito admitem que esse é o projeto. Como é que você vê assim, as possibilidades do prefeito enfim, entrar nessa disputa, entrar na disputa do governo, deixando a prefeitura com Cavalieri, o seu vice? Como é que você analisa esse quadro da cidade, tendo Cavalieri à frente e Eduardo Paes se lançando a disputar novamente o governo do Estado? E como é que você vê as chances do prefeito no atual momento político, na atual conjuntura? Eu tenho certeza que o Eduardo está preparado para ser governador, Ricardo. Eduardo, prefeito por 4 vezes da cidade, né? Você pega a cidade, o que era antes a cidade do Rio de Janeiro, e a cidade do Rio de Janeiro não é uma cidade qualquer, uma cidade de 6 milhões de habitantes. Né? Então, e o Eduardo conhece a cidade de ponta a ponta. Né? O Eduardo não é um prefeito que governa de gabinete. Você vê o Eduardo todo fim de semana andando a cidade, né? E não é ano eleitoral, né? Ele poderia muito bem ficar escondidinho e só voltar para as ruas no ano eleitoral. Você vê que o Eduardo gosta de fazer isso, né? Eduardo gosta de ir lá, olhar a obra, olhar o que tem sido feito, né? Conversar com o povo, escutar o povo. Então, assim, Eduardo vai ser um bom governador para o Estado. Imagina ele andando, depois que ganhar a eleição, andar a Baixada, andar a região metropolitana toda, andar o interior. Nós precisamos, eu gosto muito do Cláudio é um grande amigo, mas o Eduardo vai ser muito além disso. O Eduardo vai andar mesmo, né? Dificilmente você vai trancar o Eduardo no Palácio Laranjeiras ou no Palácio ali do governo do Estado, né? Laranjeiras, Guanabara. Dificilmente você vai trancar ele lá. Eduardo vai para a rua. O Eduardo gosta de andar e escutar e ver de perto o problema do povo. Como é que você vê essa argumentação? Sobre o Cavalieri, o Cavalieri também, porque o Cavalieri foi secretário do Meio Ambiente, fez um belíssimo trabalho.
foi secretário da Casa Civil, deputado estadual eleito. Então, assim, o Cavalieri terá todo o suporte da Câmara para assumir o governo, a prefeitura e continuar o trabalho que o prefeito Eduardo Paes tem feito, que é um excelentíssimo trabalho. E muitas das coisas tem dedo ali do Cavalieri, o prefeito escuta muito o Cavalieri, aliás, planeja junto com ele. Então, acho que tem tudo para dar certo um governo do Eduardo Cavalieri no Rio, junto com o Eduardo Paes no governo do Estado. E eu já estou aqui fazendo campanha, viu? Já está fazendo campanha, já está entusiasmado com o projeto. Como é que você vê o tipo de ponderação, não é uma crítica, mas uma ponderação que é feita, de que o Eduardo Paes teria dificuldade de agregar, digamos, apoios políticos fora da capital, de agregar, de trazer o interior, trazer a Baixada, a região metropolitana, que são regiões onde prevalece, digamos, a presença de partidos mais vinculados ao governo do Cláudio Castro? Então, Ricardo, 2018, o Eduardo foi candidato, mas praticamente sozinho, né? Estava ele mais um ou dois partidos. Agora ele vai ter um conjunto de partidos apoiando ele. Ele vai ter o PT, ele vai ter o PCdoB, ele vai ter o PV, né? Outros partidos que estão na base do governo, que não estavam com ele. Vai ter o PDT, né? O Podemos, vai ter uma série de partidos que ele não tinha em 2018 e que vai fazer com que ele fure essa bolha, né? Vai ter o prefeito Quaquá, né, que não tinha antes. Sim. Vai ter o prefeito, provavelmente caminha para ter o prefeito Rodrigo Neves. Né? Está estando numa boa conversa com o prefeito Vladimir Garotinho lá em Campos. Então, assim, eu acho que tem todas as condições. A conversa é boa, mas o Vladimir está no PP. Eu não sei se o PP viria. Será que ele deixaria o PP Mas você vê o seguinte, quando que algum partido proibiu alguém de fazer campanha de alguém? Né? Sim, campanha não. Exatamente. Você não tem isso, né? Mas assim, eu acho, Eduardo tem habilidade suficiente. Você conhece Eduardo. Eduardo é habilidoso demais para furar a bolha e ir ao encontro do que a gente precisa, que é ganhar o governo do Estado e fazer com que o Estado avance mais em questão de segurança pública, transporte, né? Uma série de coisas que a gente tem precisado muito. Vamos a um rápido intervalo. O Jogo do Poder volta já já. Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui o secretário municipal de Economia Solidária, vereador Márcio Santos. Vamos falar um pouco sobre a sua história, vereador. O senhor já está no segundo mandato, enfim, a gente sabe que tem uma passagem, um histórico de militância na Igreja Católica, mas eu queria que o senhor falasse um pouco da sua vida. Como é que o senhor começou na política? Como é que partiu o desejo de ingressar no mundo político? Que tipo de cargo o senhor ocupou antes de ter mandato eletivo? Que tipo de trabalho o senhor fazia na Zona Oeste, que é a sua base eleitoral? Fala um pouco sobre a sua trajetória. Então, Ricardo, eu sou nascido e criado na Vila Aliança, né? Uma comunidade de Bangu, na Zona Oeste do Rio. E ali comecei a minha vida, fui coordenador da Pastoral de Juventude lá na minha paróquia, Menino Jesus de Praga. E ali comecei a fazer um movimento social na comunidade, né? E várias vezes ensaiei ser candidato na Vila Aliança. Ensaiou? Já tinha ensaiado outras vezes? Não, ensaiou, vou ser candidato, mas não era e tal. Aí, primeira vez que fui candidato, em 2020, pandemia, ganhei a eleição com 7.500 votos. Né? E agora triplicamos a nossa votação para 21.122 votos. Né? Deu um salto qualitativo muito grande. Fui do movimento estudantil, fui da AMES, fui da UBS. Né? Naquele tempo, a AMES, a Associação Municipal de Estudantes Secundaristas, era muito forte na nossa cidade. Né? Então, me jogou num outro papel no movimento estudantil, né? E fui da Pastoral da Juventude, fui presidente de associação de moradores. Então, tem um histórico de militância comunitária grande, né, vereador? Em defesa da favela, né, da comunidade. Né? Vivo lá ainda, né? Tenho uma casa ainda na Vila Aliança, vivo. Qual é a realidade hoje da Vila Aliança, vereador? A Vila Aliança... Porque a gente sabe que é uma situação ali muito, pelo menos a partir do que a gente tem de informação, muito sensível por conta da violência. Sim, né? Isso em toda a nossa cidade. Né? Mas a Vila Aliança eu costumo dizer que ela só falta praia, né? Porque o resto... Nós melhoramos muito a comunidade, sabe, Ricardo? Não só ali, mas
junto com o prefeito Eduardo Paes, nós estamos levando obra de urbanização para o 77 em Padre Miguel. Sim. Serão 40 milhões de montante financeiro para obra de urbanização do 77. Levamos junto ao prefeito Eduardo Paes obra de urbanização para Manguariba 3, que estava abandonado há anos, o pessoal pisando no esgoto, a céu aberto e tal. E eu fui ali enchendo o saco do prefeito, o prefeito iniciou essa obra muito depois da gente ali ficar em cima. Não é papel do vereador, o papel do vereador é legislar, fazer leis, fiscalizar o executivo, mas o vereador hoje praticamente virou um síndico de bairro, né? Sim, então a gente vai lá, cuida. Então, assim, na Zona Oeste, na Vila Aliança, que eu, como eu falei, sou nascido e criado, nós levamos para lá Bairro Maravilha. Agora nós vamos levar a segunda etapa do Bairro Maravilha para a Nova Aliança, que é uma comunidadezinha dentro da Vila Aliança. Né? Uma série de coisas foram feitas, de reforma de escola, de creche, tudo com o nosso mandato ali em cima, pedindo, enchendo o saco do nosso prefeito. Então, assim, eu sou muito feliz por ser vereador dessa cidade, por ser da Zona Oeste. Né? A Zona Oeste e a Zona Norte, eu tive nesses 21.122 votos, 17 mil votos foi na Zona Oeste e 4 mil votos na Zona Norte e Zona Sul. Então, assim... Esses 21 mil votos, quantos vieram da Igreja Nacional? A Igreja Católica aí me deu uma boa votação. A gente, pelo mapa que a gente fez, com certeza aí 4, 5 mil votos a Igreja me deu. É uma base importante. É uma boa votação. Mas eu tive também, Ricardo, por mais que sou católico, eu tive uma votação boa numa igreja. O pastor é muito amigo, irmão. Evangélico. Pastor da Reobote, uma igreja nova em Realengo, onde tem atraído muitos jovens e tal. A gente, assim, eu vou entrando ali um pouquinho nos evangélicos, não é muito, mas vou ali me infiltrando um pouco. Isso. Vereador, o senhor preside o PV também, do município do Rio de Janeiro. O PV não tem deputado federal, o PV não tem deputado estadual. O PV me parece que está um pouco ainda raquítico e um pouco anêmico na cidade e no estado. O que pode ser feito para vitaminar o partido, para robustecer o partido no município do Rio de Janeiro? Que tipo de tratativas vocês estão tendo? E eu sei que estão com deputados, sejam estaduais ou federais, para atraí-los para a legenda. O PV, depois de 16 anos, tem um vereador na capital, né? Sim. Então, assim, mas não está tão raquítico assim, pô, caramba. Nós temos 23 vereadores em todo o estado. Sim. Então, estamos com um número legalzinho, né? Isso. E estou trabalhando junto ao presidente estadual, que é o Rocco, uma pessoa histórica do PV. Prefeito Quaquá tem ajudado também, né, a nível nacional. Nós estamos trazendo um deputado, já você vai saber, eu não vou falar hoje aqui, que senão acaba atrapalhando. Deputado federal ou estadual? Deputado federal. Sim. E estamos conversando com uma estadual também. Então, daqui a pouco acaba atrapalhando os nossos movimentos se eu falar aqui quem é. Então, deixa isso pelo menos em off um pouco, mas está quase tudo avançando ali, tudo bem avançado, tudo bem confirmado para esse deputado federal estar vindo daqui a alguns meses, poucos meses, né, e já uma estadual também. Então você vai ver que o PV daqui a 1, 2 anos vai tomar um outro corpo que já não tem há muito tempo. Você poderia participar da eleição também de 26? Posso participar, mas não sou candidato. Disputando, não é candidato? Não sou candidato. Disputando mandato de deputado estadual? Mas não sou candidato. Vou apoiar os candidatos que o PV indicar, vou ajudar muito o Diego Zeidan, que é o secretário de Habitação. Que é candidato a federal. Aqui do Rio, é candidato a deputado federal, vai ser meu candidato. Né? E deputado estadual, nós estamos conversando com a deputada Zeidan, com o André Lazzaroni, que vai ser o candidato do PV também. Enfim, nós vamos ter aí uma quantidade de candidatos que nós vamos estar ajudando, mas não sou candidato. A minha tarefa é fazer crescer o partido aqui no Rio, Ricardo. Desde a eleição do Gabeira, que o partido era muito forte. Pois é, daquela época o partido chegou aí para o segundo turno com o Eduardo Paes. O partido foi ficando enfraquecido, definhando. E agora a nossa tarefa é montar, já montamos uma executiva municipal nova, uma executiva forte, e agora a nossa tarefa é levantar o nosso partido aqui no Rio de Janeiro.
Vereador Márcio Santos, secretário municipal de Economia Solidária, foi um prazer enorme. Foi um prazer estar aqui com recebê-lo para vocês. esse bate-papo Obrigado. nessa noite aqui no Jogo do Me Poder. chamem sempre que eu venho. Chamarei, com certeza chamarei para a gente dar continuidade a essa conversa que foi muito agradável. Boa noite a todos. Muito obrigado a você e obrigado a você também que nos acompanhou de casa, pela rede CNT de televisão. O Jogo do Poder, como sempre, volta no próximo domingo, às 23h15. Muito obrigado pela sua audiência. Tenham todos um bom final de domingo e uma boa semana.